Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui hoje. Hoje a gente vai dar uma limpada no sítio. O Ezequiel conseguiu uma roçadeira emprestada com o tio dele, então a gente vai roçar aqui que passou da hora. E hoje também a gente vai soltar aqueles 2 gansinhos no sítio, junto com os outros bichos. Né, amor? Oi pessoal, certo? Então pessoal, ali eu tô regando aqui as plantas, tô regando aqui a horta. Ali os gansinhos, eles se adaptaram bem ali com os aquáticos, não teve briga. Na verdade, os gansinhos que chegaram agora, né, os 2 que chegaram por último, eles estão correndo com os maiores. Os 2 adultos estão correndo deles. Eles botam eles pra correr, e eles têm medo. Porque na verdade os nossos 2 gansos adultos, né, a gente já pegou adulto, eles têm medo de tudo, na verdade. Chega lá dentro, eles saem correndo. Eles não são aqueles gansos que, se chega alguém de fora, eles vêm perto, assim, gritando, sabe? Geralmente tem ganso que é brabo, né? Os nossos não são brabos, os nossos são medrosos. Então, aí eles acabam correndo dos outros 2 pequenos. Aí agora a gente vai ali soltar eles. Eu vou mostrar ali pra vocês como é que eles estão. Mas a princípio deu tudo certo, com os marrequinhos não deu nenhum atrito. Mais com os 2 gansos adultos mesmo que tá dando... Tá com um pouquinho de vento, eu acho que pode estar estourando o áudio. Mais com os 2 gansos adultos mesmo que tá dando atrito, assim. Mas eles não brigam, sabe? Os 2 pequenos chegam perto deles e eles saem correndo. Eles estão com medo dos 2 filhotes. Aí aqui são os 2 novos, né? E lá os 2 adultos que a gente já tinha. Dá licença. O outro ganso chegou atropelando os 2. Eles estão felizes da vida. Eles estavam 3 dias aqui dentro que a gente deixou. A gente soltava todos os outros, mas aqueles 2 ali não, né? A gente quis esperar um pouquinho para saber como é que eles são. E aí hoje, como a gente vai ficar o dia inteiro aqui, trabalhando aqui fora, aí a gente vai poder ficar de olho direto, né? Porque como eles não estão acostumados aqui, a gente esperou eles se enturmar primeiro com os outros, para poder soltar. Os outros a gente não consegue chegar perto, mas esses daqui são bem tranquilos, né? Eles são bem tranquilos, eles chegam bem pertinho da gente. Os outros 2 nossos não, a gente não consegue chegar a essa distância aqui deles. Eles saem correndo com medo. A Lança tá lá. Olha só, ela não se aproxima de mim. Nenhum jeito. Eu tô aqui, ó. Eles estão bem pertinho, eles deixam passar a mão. São bem tranquilinhos. Nem liga pra me passar a mão. Continua comendo.
Né? Olha, né? Que brabeza. Que brabeza. Que brabeza. Eu acho que o cara que criava eles, criou eles bem... Criou bem junto, assim, bem coisa. É. São bem mansinhos. É. E eles fazem o maior barulho quando a gente chega perto, assim, eles ficam assim, gritando. E não é porque tão brabo, porque se fosse brabo eles vinham pra bicar, né? Bater com a asa, alguma coisa assim, mas eles não vêm, eles só ficam... Eu acho que aquele nosso marrequinho lá, ele não cresce mais não. Será? Porque eu não vejo diferença nele. Pois é. É, ele já tá todo empenadinho, né? É. Aquele lá, pessoal, ele anda mais com os gansos do que com os marrecos, pra perceber se... Direto ele anda com a gansa, principalmente, aonde a gansa vai, ele vai atrás. Parece até filhote, não parece? A mãe com o filhote. Mas ela não, ela é uma gansa, né? E ele é um marrequinho. Mas ele é bem menor, eu acho que ele chega o quê? Metade do tamanho dos outros, né? Oi, cara! Não, isso aqui não pode bicar. Se tu arrancar isso aqui, tu come. Ó, ele dá essas bicadinhas de leve, mas não dói. Não, isso aqui não pode, cara. Isso aqui não é de comer. É? Isso aqui não é pra você comer. Esse daqui é o mais bonzinho, mais mansinho. O outro é mais arisquinho, assim. Deixa a gente passar a mão, mas ele meio que corre quando a gente passa a mão, né, amor? É. Ele chega perto da gente e tudo, mas... O antigo dono já tinha falado pra mim que o branco é pra ser mais mansinho que o outro. O outro é um pouquinho mais arisco, mas os dois são mansinhos. É só um pouquinho de diferença. Só. Vamos sair daqui pra ver se eles... É capaz de eles virem atrás da gente ainda. Vamos ver agora, eles estão ali. Ah, eles vêm atrás! Vamos ver se eles vão continuar seguindo ou vão ficar ali. Mas eu acho que não. Acho que vão ficar ali. É, estão voltando. Peraí. Fala aí o que você tava falando. Não. É que aqui, pessoal, aqui tem um baita de um buraco aqui que o antigo dono do sítio ele fez pra colocar uma piscina, né, amor? É, aqui ele foi feito pra fazer uma piscina, mas ele acabou não fazendo, né? Deixa eu pegar ali que aconteceu um acidente. Ai, a gansa vai atrás dele. Ele derrapou ali e caiu ali embaixo. Ai! Ah, não é a gansa, é o novinho. Eu achei que era a gansa. Nossa, eu confundi. Eu vou pegar esse aqui, tá? Que é um... Tu sabe que ele... Amor, ele quer atrás de ti, amor. Olha só, cara. Eles são muito mansinhos. O Ezequiel tá ali embaixo, eles estão indo atrás, querendo ir atrás dele. Eu confundi com a gansa, ó. A gansa tá aqui. Eu achei que o branquinho tentando coisa era a gansa. Só empurra ele pra cá, ele sai. Mas ele não sai. Não? Conseguiu? Não conheço mais a gente. Ele era tão mansinho, né? Ele Não saía dos pés da gente, agora... Dá depois uma que a gente canseira pra botou pegar junto ele. com os outros, né? É. A gente deixou com os outros marrequinhos e aí ele Pessoal, como tá lindo. ficou mais arisquinho. Mas eu tô achando que ele realmente não vai crescer mais que isso. É, vai dar pequenininho igual aquele do vizinho. É, deu todo branquinho, coisa mais linda. Olha lá. Aí que a gente tava falando aqui,
que o antigo dono fez esse buraco aqui, ó, pra fazer uma piscina, né, amor? Daí ele acabou desistindo da ideia da piscina e ficou esse buraco aqui. E a gente tá com a ideia de, não agora, né, mas futuramente, fazer desse buraco aqui um lago. Só que daí tem que comprar aquela lona, né, e colocar. Então ela é bem, bem cara. Então, até agora não dá. Até bem, já mas... deram ideia pra nós de botar água correndo pra ver se ela empoça aqui ou não, pra ver se ela aguenta. Mas eu falei com meu tio que ele tem um sítio, e no sítio dele ele disse pra mim não fazer isso, porque no sítio dele aconteceu um acidente que veio, quando chove muito, dá uma bolha por baixo. Então o sítio de cima dele, do vizinho, acabou cedendo e a água toda veio pra cima da casa dele. Aí chegou até derrubar a casa dele tudo. Aí ele disse que é muito perigoso, que a água sempre vai dar um jeito de sair e descer, né? Então sempre tem que fazer com uma lona por baixo, pra ter segurança, né? E eles estão querendo vir com a gente. Deixa eu ir, então. Ah, tu vai subir ali? Eles estão aqui, a gente tá falando, eles estão aqui, ó. Querendo vir com a gente. Não estica esse pescoço pra mim não, cara. Vem. Eu vou ali, quem sabe eles... Tu tá chamando ganso, não é galinha? Só fez eu ir cansar. Ah, deixa ele lá. Depois eles, se eles quiserem ver. Eu tô chamando, o Beto tá chamando o ganso, tô chamando a galinha. Agora a gente vai soltar ali as galinhas. O sol aqui tá de manhã cedinho, mas o sol aqui já tá. Aqueles lá, pessoal, eles têm a casa deles, mas eles gostam da casa dos outros, olha lá. Ah, os gansos lá, peraí, deixa eu virar a câmera. O Ezequiel tá falando aqui, ó. Os gansos a gente solta, os gansos e os marrequinhos. A gente solta, eles correm pra cá e ficam aqui. Os outros lá doidos pra sair. Ó, esses dois gansos é assim, ó. A gente tenta chegar perto, ó, e sai correndo, tá vendo? São bem diferentes dos outros dois novinhos. Aquele franguinho, ele passa aí porque eu acho que os outros estão indo atrás dele, aí ele acaba... Depois daquele dia que tu deu uma mexida aqui, melhorou, né? E esse pote dali, da onde surgiu? Tem que tirar ali. Tu viste esse pote ali no chão? Ó. Se exibindo aqui, ó. É fêmea ou macho? Pulha. A gente fez um teste, agora tá os... Eu não sei se eu cheguei a mostrar depois que a gente soltou, mas tá os dois peru aqui. E tem dois aqui, tá tudo junto agora. E a gente fez um teste esses dias. A gente colocou o som de uma perua chamando e o peru cantando no fundo, sabe? E aí coloquei pra eles, porque foi o mesmo som que a gente descobriu que eram machos os outros dois, né? Que eles começaram a cantar e se armaram ali dentro, né? Daí que eu tava falando aqui, a gente colocou o som ali e aí de novo, né? Oi? Tem um ovo todo deformado. Que é isso? Olha só isso aqui. Nossa, que estranho, né? Aí o que eu tava falando ali dos peru ali, que a gente colocou a primeira vez o som, né? E aí eles se armaram e a gente descobriu que era 4 machos, né? Aí agora, recentemente, a gente colocou porque a gente trocou um dos machos por uma possível fêmea. E aí a gente colocou pra ver e ela não se armou. Os outros 6 se armaram, começaram a cantar tudo. E ela não se armou, então eu acredito que seja realmente uma fêmea. Aí agora a gente ficou com 3 machos e uma fêmea, né? Como eles não estão ainda em idade reprodutiva, né? Porque... Ai, eu tomei uma bicada agora. Como eles não estão em idade reprodutiva ainda, eles são tudo juntos. Porque os mais velhos estão com
5 meses agora. E eles só começam a acasalar e a fêmea só começa a pôr com 8 meses, né? Então eles são tudo junto. A gente não viu ainda eles copulando, então tá tranquilo, tá os 3 machos com a fêmea. Mas aí quando ficar em idade reprodutiva a gente tem que separar, né? Porque senão eles vão acabar judiando muito da fêmea, né? Cadê os outros gancinhos? Tomata Então pra lá. Aí aqui, ó, eles adoram ficar nessa sombrinha aqui, ó. Não vou chegar muito perto, senão os gansos vão sair. Eles adoram ficar nessa sombrinha. Deixa eu pegar a plática aqui pra ver se eu consigo filmar melhor. Eles passam o dia inteiro aqui praticamente, embaixo dessa árvore aqui nessa sombrinha. Até tu já tem uns buraquinhos ali, ó, que eles fizeram no gramado aqui tá na terra já. Então, pessoal, aqui a gente fez alguns manejos, saíram bastante codorninha. Então agora só tem essas daqui, que são tudo macho, tá? Aqui também saiu bastante, ó. Aqui tem uma codorna sozinha aqui também, porque são codornas que brigaram. E aí machucou um pouquinho, já separei pra não piorar. Aí aqui tá tudo igual, né? Só aqui mesmo que tem bastante codorna que saiu pra venda. Aqui ficava as angolinhas. Eu tirei elas daqui, elas estão aqui agora, ó. Aqui tinha codorna antes, agora tá as angolinhas aqui. Tem mais espaço pra elas. E aí eu livrei aqui, porque aqui a gente vai trazer os pintinhos agora. Aqueles pintinhos que nasceram na chocadeira. Eles já estão com 11 dias agora, hoje, né? Hoje exatamente estão completando 11 dias. Então eles já estão bem grandão. Já era pra ter trazido pra cá, mas eu tava esperando sair as codornas que estavam... que a gente vendeu, pra poder vir aqui, né? Pra poder ter espaço pra trazer eles pra cá, porque não tinha lugar pra botar eles aqui embaixo. Aí aqui também tem uma lâmpada de aquecimento certinho, pra eles ficarem aqui. E é isso, agora o Ezequiel foi lá buscar eles e a gente vai botar aqui e eu já mostro pra vocês, tá bom? Ó, agora o Ezequiel trouxe aqui, a Lorena vai colocar aquele ali lá dentro. Vai ser o primeiro. Eles se refrescaram tudo. Não, o Ezequiel já... O que aconteceu com eles? Eles se refrescaram no bebedouro? Ah, é porque a lâmpada tava... Mas eu tinha desligado já a lâmpada. Desligado já? É porque aqui tá fazendo bem quente durante o dia, então a gente desliga a lâmpada e tá ligando só durante a noite, né? Devagarzinho vocês dois, hein? Sem apertar eles. Agora eu vou pegar no retinho. Eles vão continuar com a comenda inicial ainda ou vou ir pra pessoa? Sim, vamos iniciar com mais alguns dias. Vou pegar o saquinho. Até uns 20 dias vai a inicial. Ó, gente, esse papinho tá bem cheio. Eu tô sentindo. O Ezequiel deu ração pra eles lá, né, amor? Antes de trazer pra cá, então já estão tudo papinho cheio. Que aqui demora um pouquinho até eles adaptarem, né? Até chegarem aqui e comer, tomar água, porque é tudo diferente, né? Aqui o bebedouro é automatizado, lá não era. Aqui a comida vai estar no caninho agora, lá era numa tampinha no chão. Então tem toda essa adaptação e a gente já dá comida antes de vir, pra eles virem com o papinho cheio. Esse pintinho tá com o papinho bem cheio também. Eles estão molhadinhos, porque o Ezequiel falou que eles estavam se... meio que tomando banho lá no bebedouro, se refrescando. Fofinhos. Eles são fofinhos, né, gente? Né? Ó, Eles são estão todos aqui agora. A gente perdeu um desses pintinhos, tá? Ele tinha nascido com uma malformaçãozinha na região do bico ali do olhinho. Nasceu meio tortinho.
Eles estão andando assim meio estranho porque não estão acostumados com a tela, porque eles ficavam na caixa com serragem, né? Então agora na tela é diferente para eles. Leva um tempo até eles se acostumar, então eles vão ficar meio paradinhos, meio estranhando ali. Eu vou tirar essa ração daqui, já era para ter tirado. Essa ração é do crescimento. É a ração das angolinhas. Aí aqui agora ó, já estão comendo. Já tem comidinha. Aguinha. Eu vou ligar ali porque eles estão muito encolhidos. Vou ligar a lâmpada. Eles se molharam. E eu vou ligar a lâmpada ali pra aquecer e eles poderem se secar. Eu acho que a lâmpada queimou. A lâmpada queimou, eu vou ter que trocar essa lâmpada aqui. Pronto, eu troquei a lâmpadazinha para aquela de cerâmica ali, que não emite luz. Eu já tô ali comendo, já descobri a comida. Eu enchi o bebedorzinho aqui, ó. Eu apertei ali para encher ele, para eles poderem, pra eles conseguirem comer. E eu vou fazer outra mudança aqui. Eu vou trazer os 2 garnizezinhos que estão com a galinha, com a garnizé. Eu vou tirar dela e vou botar aqui junto com eles. Eles já estão grandão já. Eles estão no tamanho mais ou menos desses aqui, né? Porque como são garnizé não cresce muito. Mas eu vou fazer um teste aqui pra ver como é que eles vão ficar. Se bater neles, aí eu vou tirar de volta, né? Ó, o pessoal já trouxe. Aqui tá um garnizezinho. E o outro tá aqui no cantinho aqui, ó. Mas eu acho que não vai ter nenhum atrito, não. Já estão comendo, tá tranquilo. Eu acredito que esse daqui, ele vai dar com as peninhas frisadas. Olha lá, ó, arrepiadinha. Eles têm a genética de frisado, né? Quando a gente pegou, que a gente ganhou o casalzinho, os irmãozinhos tinham a pena frisada, então alguns saíram com frisado e outros não. Apesar do nosso não ser frisado, mas tem a genética, né? Eles carregam a genética, todos os 2. E eu acho que vai ser um casal, ó. Esse é o galinho, a crista já tá apontando ali em cima maior, ó. E o outro eu acho que é uma fêmea. Vai ser um casalzinho. Aí agora a gente vai dar um choquezinho de sangue, vamos botar os machos com as outras fêmeas ali. Já vou mostrar pra vocês ali como é que eu vou fazer com a garnizé. Eu vou deixar elas um dia sozinho pra sair do choco, né? E depois eu vou tentar juntar ela com um galinho ali que não tem sangue, né? Então, pessoal, aqui, ó, que eu tava falando do sangue. Essa garnizézinha aqui é a mãe, né? Ela é irmã desse galinho. E os filhotes são filhos dos 2. Então, ou seja, tem consanguinidade ali. Até talvez isso influenciou para os filhotes, porque a gente perdeu 2, né? Então, talvez tenha influenciado. Já esses outros garnizé que estão aqui, são 4, ó. Esse daqui que tá empoleirado e esses outros 3 que estão no chão aqui. Esses 2 aqui. E tem um lá atrás. Eles não são irmãos, são de fora, né? Outro sangue. Então, o que eu vou fazer? Esse galo, eu vou juntar com a única fêmea que deu aqui, que é, eu acho que é essa daqui. É essa daqui, ó, que é a fêmea. E vou escolher um desses machinhos, que eu acredito que vou escolher esse daqui por enquanto, de primeira, pra juntar com essa galinha aqui, ó. Aí mais pra frente, o que eu vou fazer? Daqueles 2 filhotes dos 2 ali, que deu um casal, eu vou botar a fêmea junto com ela aqui. E juntar com o machinho que eu vou juntar com ela, né? Então vou botar um machinho pra 2 fêmeas. Aí eu vou pegar e escolher um desses, que provavelmente é esse daqui, que tá aqui atrás. Que ele é o mais evoluído, é ele que tenta galar, ele já tá cantando. Ele tá mais evoluído que os outros. Então provavelmente vai ser ele que eu vou escolher.
pra ficar junto com ela. E quando a filha dela tiver tamanho suficiente, vai se juntar aqui. Ela tá ainda... Olha o que a Lorena pegou ali no colo. Um marrequinho. Ela tem um olhinho, ele é mais fácil. Ele é sem um olho. Agora eu vou soltar ele lá fora. Esse é o marrequinho mais velho que a gente tem. Solta, solta no chão, devagar, amor. A gente tá aqui já no final de tarde. Aí eu tô regando aqui a horta. E essas mudinhas que a gente ganhou. Aqui tem... São duas, eu acho, se eu não me engano, de frutífera. Tem um que é laranja. Outros são uma outra fruta, que agora eu não me recordo o nome. Tem café. E... tem, eu acho que é jabuticaba também. Ali no potinho, no lado do potinho amarelo. Aquele bem pequenininho lá. É a jabuticaba, ela tá pequenininha. Aí eu tô aqui, tô de olho nas duas ali, ó. Tô na piscina. E o Ezequiel tá lá na frente, tá roçando. Limpando o sítio. Oi pessoal, eu tô aqui no dia seguinte, eu esqueci de finalizar o vídeo, aí eu comecei a editar e percebi que não tinha finalizado. Então é isso, obrigada por assistir até aqui, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E até um próximo vídeo. Tchau!